E quando as opções não obrigam a consciência? Um dicionário de teologia moral nos ensina que onde existe alguma forma de voto livre como expressão máxima de consenso, este voto é dever muito grave. O voto deve seguir a consciência, isto é, deve refletir as convicções livres e informadas do indivíduo sobre qual pode ser a melhor linha política geral para certo povo em um momento preciso. E cada cidadão, baseando-se em sua informação e avaliação, deverá a cada vez propor diante de si o único problema do bem comum de um povo e de uma família humana naquela determinada situação. Nem interesse privado, nem lealdade a um partido, nem qualquer outra consideração pode prevalecer sobre este problema central. Um belo ensinamento da teologia moral. O bem comum é o grande patrimônio e a herança irrenunciável da doutrina social da Igreja, tendo por base a pessoa humana como fundamento e fim da comunidade política. O bem comum e a pessoa humana estão no centro de toda proposta de organização sadia e correta da sociedade. Em reta final de campanha eleitoral, num segundo turno para escolher o presidente do Brasil e muitos governadores dos estados, também o de Minas Gerais, colocamos-nos estarrecidos diante das opções que temos. Opções que não obrigam a consciência pela escolha de convicção. Nossas consciências apontariam para outros nomes, outras propostas, outros projetos sociais, outras formas de fazer política e de fazer campanha e até indevidamente ao voto branco e nulo. Foi uma campanha presidencial marcada por dois graves entraves. Faltaram os sadios confrontos de propostas pela via de debates inteligentes e participativos. Houve ataques e acusações, mais que a apresentação de propostas e políticas. O tempo nas mídias não dava para as duas coisas e se optou pela primeira estratégia. E sobraram fake news, old news, bad news. Faltaram de fato good news. Faltaram palavras e projetos portadores de esperanças genuínas, de respostas críveis ao grave cenário do nosso país. Não é fácil acreditar que aquilo outrora prometido e não realizado, ou os comportamentos políticos que mataram nossas esperanças, tornar-se-ão agora realidade boa e séria pelos empenhos dos mesmos personagens. Não é fácil assinar agendas de intenções cheias de pontos contestáveis, problemáticos e até anticristãos, dos dois lados. Não é fácil apostar em quem não fez muito em âmbito menor e promete fazer muito em âmbito maior. Não é fácil acreditar em quem promete quase tudo, como se tudo dependesse de uma única caneta ou vontade, e como se não houvesse outras instâncias que participam, permitindo ou bloqueando as 1000 promessas feitas. Estamos entre o conhecido com quem não concordamos em muitos aspectos para trás e para o futuro, e o desconhecido, que não sabemos para onde nos levará. Para onde querem levar o Brasil? Para onde querem levar os pobres?
que o eleito terá que ceder para governar, isto é certo, e muito. Ou vamos ao caos da ingovernabilidade, a derrocada da democracia ou a anarquia social. Livrai-nos do mal. Rezamos com força e insistência. O certo é que nenhum dos dois candidatos aprendeu a fazer política, a pensar o bem comum e a enxergar a pessoa humana na escola do Evangelho, na escuta e na experiência de Jesus. Talvez nem saibam que o reino está no meio de nós, deve expandir-se com nossas escolhas e ações, deve instalar-se dentro e fora de nós, nos corações humanos e nas estruturas do mundo. É assim que rezamos como Jesus. Venha a nós o vosso reino. Se eles fazem política, tendo como critérios outros, entre aspas, valores, ou pseudo-valores, ou semi-valores, ou até a-valores, como votar neles? Se o bem não é comum e se a pessoa não é fundamento, como escolher? Quem escolher? Dos dois lados, há grandes e graves contradições à luz da fé. Cremos e aceitamos que há uma misteriosa compenetração da cidade terrestre e da cidade celeste, que só a fé pode perceber. A Igreja, na sua missão, quer sanar e elevar a dignidade da pessoa humana, tornar mais sólida a coesão da sociedade humana e conferir uma significação mais profunda e séria à atividade cotidiana de cada pessoa, para tornar mais humanas as vidas e a história. Ao mesmo tempo que a Igreja ajuda o mundo e dele também recebe muito, os discípulos de Jesus têm como missão uma só coisa: a vinda do reino de Deus. E nele, o bem, a felicidade, a salvação no mundo e do mundo de cada ser humano. Assim nos ensina Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II. As orientações de possíveis discernimentos, e elas não faltaram nessas eleições, nos colocaram diante do candidato inexistente, incompleto ou por vir. Precisamos, como igreja, aprender a incentivar, formar e apoiar leigos e leigas que tomem para si e para a coletividade os princípios da política como a grande caridade e o grande bem, vencendo visões interesseiras, corporativistas, isoladas e míopes da vocação político-partidária. Os políticos que temos, na sua quase esmagadora maioria, ainda fazem política longe da ótica de Jesus, do Evangelho e do Reino. Alguns até têm o rompante e o atrevimento de levar consigo rótulos de pertença religiosa, mais por discurso do que por posturas. E por vezes não compreendemos de que Jesus e de que Evangelho bebem para fazer política. Lamentavelmente, com consciência reticente e resistente e com inteligência humilhada, vamos pelo princípio inconsolável e aterrador do mal menor, do risco menor, da desgraça menor, e sem saber medir a proporção destas situações menores. É a última coisa a fazer por não haver algo mais sensato. Só o tempo vai nos revelar o tamanho do mal ou do bem que escolhemos para a nossa pátria. Contudo, irmãos e irmãs, votar é preciso. Escolher é um dever. Acompanhar os eleitos, criticar, exigir,
vigiar, excluir, rezar, crescer em cidadania e civismo são atitudes permanentes nas quais precisamos persistir e que nos educarão até as próximas eleições. Que Deus nos ajude a pensar e a escolher caminhos do reino para o Brasil.